Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e nós começamos a semana com aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro e vem pra aula com a prof. Hoje nós vamos falar sobre algo muito curioso que acontece na língua portuguesa. Vocês sabiam que o som do S, que é esse som aqui, ó, ele pode ser representado por várias letras. Isso mesmo. Por exemplo, açaí. Olha que interessante. O cedilha faz som de S. Açaí. Sino. O som do S pode ser representado pelo próprio S, certo? Carrossel. Quando nós temos dois S's juntinhos, também temos o som de S. E por último, cinema. A letra C também pode fazer som de S. Agora eu vou explicar para vocês com detalhes quando que o som do S pode aparecer sendo representado por outras letras que não são o S. Nós vamos começar falando da própria letra S. Isso mesmo, a letra S pode representar tanto o som de S quanto o som de Z. Nesta aula nós veremos quando o S representa o som de S mesmo, que é o S. Então, toda vez que o S tiver no início da palavra, por exemplo, semana, semana, ele vai representar o som de S. Faz com a prof. O S também, se ele estiver no início de uma sílaba, ó, preste atenção. Se o S estiver no início de uma sílaba e antes dessa sílaba tiver uma consoante, que são todas as letras menos as vogais, A, E, I, O, U, então todas as letras menos A, E, I, O, U, que estiverem antes do S, isso no meio das palavras, o S também vai ter som de S. Por exemplo, ensino. Ou então, quando o S estiver antes de uma consoante. Então, fica facinho da gente entender. Se o S vier depois ou antes de uma consoante, ele vai ter o som de S mesmo. Neste caso aqui, como o S está vindo antes de uma consoante, ele vai ser pronunciado desta forma: estado, ok? Então aqui eu coloquei o exemplo de ensino, estado, nós moramos no estado do Paraná, coloquei aqui, ó, destacadinho, estado do Paraná. E por último, o S vai representar o som de S mesmo se ele estiver no final da palavra. Neste caso, ele indica um plural. Por exemplo, finos, doces finos. Ok? Então essa daqui é a parte mais fácil. Na verdade, gente, vocês já sabem isso porque vocês falam a língua portuguesa, vocês já falam da forma correta. Isso daqui são apenas regras de ortografia para vocês terem certeza da forma correta de escrita das palavras. Na hora de escrever um texto ou de digitar uma mensagem para um amigo, tá bom? Então nós já vimos que o S pode representar som de S. Agora nós vamos ver quando a letra C representa o som de S. A letra C, quando ela vier antes das vogais Z ou antes da vogal I, ela vai ter som de S. Então é só antes da vogal E e I, tá? Se vier antes da vogal A, tem som de K, tem som de C mesmo. Antes do O tem som de C também e antes do U tem som de C também. Mas antes do E e do I tem som de S. Por exemplo, acertar. Acertar, som de S. O deficiência. Deficiência também tem som de S, ok? A próxima letra que tem som de S é o C cedilha. Toda vez que o C cedilha vier antes da vogal A, antes da vogal O ou antes da vogal U, ela vai ter som de S. Por exemplo, diferença, berço, açude.
Açude é como se fosse um lago, tá bom, gente? E por último, o som do S também pode ser representado quando eu tenho um grupo de SS, quando eu tenho dois S's juntos em uma palavra. Isso acontece sempre quando esses dois S's estão entre duas vogais, tá bom? Então, dois S's em uma palavra só vai aparecer quando ele estiver entre duas vogais. Isso é sempre, 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 ó, tá escrito sempre aqui, tá bom? Então, SS juntos sempre aparecem entre duas vogais e neste caso ele vai ter som de S. Por exemplo, pessoa e assinatura. Olha só, deixei destacadinho aqui as vogais para vocês verem como que o S está entre as duas vogais, tá bom? E agora, pensando no som do S, eu tenho algumas adivinhas para vocês. Tentem acertar, ok? O que é o que é? Na água nasci, na água me criei. Se me puserem na água morrerei. Quem será que nasceu na água, se criou na água e vai morrer na água e tem som de S? A dica é que tem som de S essa palavra. E aí, você adivinhou? A resposta é o sal. Isso mesmo, o sal está na água do mar, se criou na água do mar. E se a gente coloca o sal na água, ele se dilui na água. Lembra que o sal é solúvel em água? Ó, então estamos até lembrando da aula de ciências, hein, nessa aula de português. Segunda adivinha. Saio do quarto e entro na cozinha. Comigo no comando, a casa fica bem limpinha. Quem será que limpa a casa, hein? E tem som de S. É a vassoura. Vassoura. E por último, quem é a namorada do trem? Você sabe quem é a namorada do trem? A namorada do trem é a Maria Fumaça. Olha aqui o C cedilha fazendo som de S. Muito interessante, né? Agora vocês vão fazer as atividades do livro. Vocês vão fazer as atividades das páginas 26 e 27 primeiro, tá bom? Comecem na página 26. Depois, vocês vão fazer as atividades das páginas 28 e 29, que vai ser esse joguinho aqui. Eu vou explicar como funciona. Você vai ter que ver as bolas de boliche e vai ver em qual pista essa bola vai se encaixar. Por exemplo, esta primeira bola indica xadrez. Então aqui já está escrito xadrez. Xadrez termina com Z, porém tem som de S. Toda vez que o Z está no final da palavra, ele tem som de S, tá bom? Então o xadrez, ele foi escrito aqui porque tem o som de S, sendo representado pela letra Z, por isso que eu escrevi xadrez aqui. E uma dica bem interessante é que conforme você for encontrando o lugar de cada palavra, você vai riscando as bolinhas ou fazendo uma marquinha para você não se perder e não esquecer de nenhuma bolinha, tá bom? Tem outro exemplo aqui, ó. Trança. Trança se escreve com C cedilha, por isso a gente escreveu aqui na pista do C cedilha. E aí você vai fazer isso com todas as bolinhas, você vai organizar todas essas palavras de acordo com o som que o S vai representar, dependendo da letra que tiver na palavra, tá bom? Se você tiver alguma dúvida de como escreve alguma palavra, você pode procurar no dicionário, não tem nenhum problema. Vocês estão aprendendo, ok? E é isso por hoje, meus amores. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!